Ela vai contar um pouco da sua história e contar também das suas conquistas, como ela fez para ter uma empresa com uma equipe que gera lucro. E hoje é o dia da Renata. E conta para mim, você sempre foi empresária, ganhou a empresa do pai, herdou? Como foi isso? Você já foi empregada? Sim, Carteira eu já fui assinada, empregada, cumpriu horário? cumpri horário, ônibus, chuva, passa sol, estava dentro de ônibus, tudo que o CLT tem direito e dever. Gente, eu lembro que eu trabalhava numa outra cidade aqui perto, eu tinha que pegar o ônibus super cedo. Uma vez eu perdi o ônibus saiu tipo um pouquinho mais cedo, eu chegava assim, ó, sempre cravado no horário. Eu fiquei tão desesperada que eu fui na pista pedir carona. E aí passou o diretor da universidade onde eu estudava, né? Ele me deu carona e foi me dando uma lição daqui até a cidade. Olha, você viu, eu pedi carona, eu falei, mas eu não posso faltar, eu não posso faltar. Eles precisam de mim. Então é interessante, né, quando o empregado tem essa percepção de eles precisam de mim, eu não posso faltar. Inevitavelmente acaba se tornando empresário também, né? Porque sabe muito bem empreender e é o empregado que empreende e um dia acaba deixando a empresa. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Você falou assim, na chuva, no sol. Nossa, quanto esperar o ônibus de guarda-chuva, gente. E quando eu perdi o ônibus, eu fui de carona. Mas eu fui na pista pedir carona. Completamente louca. Hoje eu jamais faria isso. Mas naquela época eu fui na pista pedir carona. Muitas vezes o empresário, ele não tira férias, ele não tem seu tempo livre, porque ele pensa, mas eu vou sair, deixar meu empregado trabalhando? Sim, você vai sair, deixar teu empregado trabalhando. Teu empregado tem que saber exatamente o que ele tem para fazer quando você está lá e quando você não está lá, né? Ele precisa saber exatamente o que precisa ser feito. E ele deve trabalhar no dia a dia com você lá dentro, como se você não estivesse lá dentro. É por isso que eu sempre falo da importância da gente descrever as atividades e fazer todas as reuniões de feedback com eles, porque é fundamental que eles tenham clareza e você tenha clareza de acompanhar qual a entrega dele. Porque se você já sabe que a pessoa produz X, produz Y, né? Tá tudo bem. Ela vai continuar produzindo com você estando lá ou com você não estando lá. Essa é a ideia, é que a produção seja exatamente a mesma. E aí, o empregado não pode sair da empresa? Pode, o empregado pode sair da empresa. Ele tem horário de almoço, ele tem 30 dias de férias, né? E tá tudo bem. Talvez se na sua empresa tiver um banco de horas, talvez ele possa sair outras vezes, né? E tá tudo bem, entende? Mas muitas vezes o empresário ele fica com aquele peso na consciência. Como é que eu vou sair se o empregado não sai? E nós já fomos empregados e a gente também tinha 30 dias de férias e a gente não morria por isso. Renata, você estava contando que você já foi empregada e que você tomava chuva e pegava ônibus. Foi quando eu fui contar que, lógico, que eu também já fui e já passei por tudo isso. Quantas vezes, né, eu não passava no Grêmio, né, que é o clube da cidade, e tinham lá as menininhas na porta do Grêmio, todas assim, que tinham acabado de sair da piscina, e eu que trabalho desde os 14 anos, né, eu tinha saído do trabalho e ainda ia estudar e fazer o colégio à noite. Pois é. Aí eu vejo essas menininhas que tinham acabado de sair da piscina e que estavam lá no clube do Grêmio, não fizeram muita coisa com a vida delas, não, né? Não fizeram muita coisa com a vida delas. Uma delas até já veio trazer currículo, procurar emprego e tudo mais. Então eu fico muito feliz com as escolhas que eu fiz e de realmente ter sido empregada e ter trabalhado de verdade, né? Que é uma das coisas que eu precisava ajudar minha família. E com o tempo que eu fiz as escolhas de me tornar empresária, né? E hoje eu tenho muito mais liberdade, muito mais liberdade. Liberdade essa que as menininhas que ficavam na porta do clube não têm, não tem. Eu fui acompanhando o destino de muitas delas, realmente não tem. Mas conta, e você? Quando que você resolveu ser empresária? Então, na verdade, eu fazia faculdade de rádio e TV
Gostei muito dessa área de comunicação, sempre minha paixão. E já estava formada, já estava atuando na área. O meu esposo era técnico em segurança, já tinha engalgado várias conquistas nesse segmento. Em 2010 eu estava super bem, a gente já estava casado, e aí os clientes dele começaram a dizer: se você não trouxer, não abrir o leque, nós vamos procurar outras oportunidades. E aí ele chegou em mim e falou assim: viu, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu falei: uai, arruma alguém para te ajudar. Aí ele falou assim: então, eu preciso de alguém que me ajude com os clientes, traga mais clientes. Uai, arruma alguém. E aí foi nessa, eu falei: não, eu queria que você viesse. Por quê? Porque ele é muito perfil técnico. Então, ele é perito, ele é engenheiro de segurança, ele é muito técnico. E eu gosto muito de tomar café, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de socializar. E aí nós pensamos, e aí nós decidimos, e eu decidi vir para essa área e deixar. Eu trabalhava na rádio, eu trabalhava em jornal, eu trabalhava 14 horas por dia como empregada. Eu saía de um lugar, ia para o outro, eu pensava, a gente está casado recentemente, eu pensava, como que eu vou ter um filho nessa situação, trabalhando 14 horas por dia? O que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando eu decidi comunicar todas as empresas que eu trabalhava, treinar outras pessoas, não deixei ninguém na mão, deixei todo mundo de porta aberta. Tem empresa que eu fui empregada que hoje é meu cliente e dá super certo. Ainda tinha alguns clientes que falavam: ih, Renatinha, marido e mulher não combina, ir trabalhar junto, não faz isso. Mas eu falei: eu vou tentar. E graças a Deus deu tudo certo, a empresa já está aí com 14 anos e estamos aí. 14 anos, que maravilha, que maravilha. Mas é interessante, Renata, porque as pessoas sempre vão falar, né? As pessoas vão falar assim: não, por que você não sai um pouco da empresa? Ou elas vão falar: ah, por que você não fica de olho na empresa? As pessoas, elas têm sempre uma experiência para compartilhar que elas acham que a gente tem que fazer assim ou assado. E a gente tem mais é que seguir a nossa intuição, e parabéns. 14 anos de empresa não é para qualquer um. E conte um pouco da tua empresa, como que é a tua estrutura? No começo já deu tudo certo? Vocês já começaram indo bem? Então, a gente tinha a segurança e nós implantamos a medicina. Então, eu vim para ele e o meu relacionamento, o meu network ajudou muito a gente a conseguir médico, enfermeiro e tudo mais. Mas no começo foi desafiador. Vinha o médico para fazer um exame admissional. Um exame, cara. E o médico, graças a Deus, vestiu a camisa e falou: não, eu vou fazer um exame para você. Que legal, acreditou mesmo, né? Acreditou mesmo no A projeto. fono vinha fazer uma áudio, né? Uma. É a gente que trabalha, né, com exame, todo mundo aqui conhece, porque todos os empresários precisam desse tipo de trabalho, que é medicina, né, e saúde ocupacional. E também a parte de segurança do trabalho, dos famosos PPRAs, PCMSOs. Então, se você é empresário e não sabe o significado dessas letrinhas, fica aqui que a Renata vai te contar. Renata vai te contar. Então, Renata, mas ó, isso aí é credibilidade, né? Você conseguir trazer médico, fono para fazer um exame quando a gente está Sim, começando, gente. É difícil até para pagar o aluguel, muitas vezes, né? e assim, fomos, e aí eu fui aproveitando e eu fazia informativo, eu usei todo o meu conhecimento de comunicação. É claro que eu fui fazer segurança do trabalho para eu mandar, eu tenho que saber o que eu estou querendo, né? E fui estudar mais, o Renato também, meu esposo, meu sócio também sempre estudando, e a gente sempre trabalhando network, sempre trabalhando, sempre buscando. E aí hoje, graças a Deus, a gente está aí com uma equipe muito legal. Que legal. E quando que vocês começaram a contratar pessoas para a equipe? Já contrataram e foi dando certo? Como é que foi essa jornada de aumentar a equipe? Porque quando a empresa começa a dar certo, né, a gente tem mais clientes e a gente precisa trazer gente para trabalhar conosco. Como é que foi isso? Vai levando os empurrõezinhos e vai aprendendo, né? Mas foi desafiador também, lidar Quem com que você essas lembra que pessoas. mais te marcou nessa fase?
Ah, eu lembro assim que a gente contratou uma pessoa e ela atendendo, fazendo atendimento para a gente, atendeu o celular. Ah, não, eu estou trabalhando. Como assim? Eu olhei, eu falei, ouviu, não pode. Você está trabalhando, você está no seu ambiente de trabalho. Por mais feliz que você esteja, que você está trabalhando, precisa. Não pode atender o celular dessa maneira. Ai, menina, mas foi cômico. A pessoa não teve intenção nenhuma, mas eu nunca mais esqueci isso. É difícil, né? No começo a gente criar as regras e falar como é que o atendimento precisa ser feito, como tudo precisa ser feito. Tinha uma pessoa perguntando sobre a advertência, que o empregado está faltando 3 dias. Você ainda está aqui no Instagram? Sim, a pessoa faltou 3 dias. Quando ela voltar, ela vai receber uma advertência, com certeza. 3 dias que ela não vem trabalhar. Quando ela voltar, você vai simplesmente primeiro perguntar se está tudo bem com ela, porque pode ser que ela tenha um atestado médico, ok? Depois que você souber se está tudo bem, se não está tudo bem, aí você diz. Então você não tem um documento que abone sua falta. Ela vai dizer que não. Aí, na boa, tranquilo, suave. Então nós vamos criar este documento e aí você faz advertência. Fulana de tal se ausentou do dia tal ao dia tal da empresa e não tem um documento que abone sua falta. É só isso que você vai fazer, ok? E aí, por ter trazido um grande prejuízo para toda a equipe, né? Então, essa pessoa está agora, por ter trazido um grande prejuízo para a equipe e tudo mais, ela está sendo advertida para que isso não volte a se repetir. Essa é a ideia, Abimael. Essa é a ideia, né, da pessoa que está sendo advertida. Ela assina, na boa, se ela não assinar, você chama uma testemunha para estar assinando, ok? Fica tranquilo, mas de boa, tranquilo, porque a advertência é para a pessoa melhorar e não piorar. E aí, eu estava falando para você, a hora que você não estava me ouvindo, da dificuldade de quando a gente começa a nossa empresa, de colocar as regras mesmo, né? De explicar como é que a pessoa vai fazer, que ela não pode pegar o telefone e atender como se ela estivesse na casa dela, né? Que isso não pode acontecer. E a gente tem dificuldade de colocar isso, porque tem coisas que são tão óbvias, mas o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. E tem coisas que são tão óbvias que a gente acha, não preciso falar isso, é óbvio que a pessoa não vai fazer isso. E de repente você se deparou com essa situação, né? É, e acontece. E a gente precisa falar, e a gente precisa dizer, e a gente precisa se posicionar. E diga uma coisa, e quando você me conheceu, o que foi que te chamou a atenção? Quando eu te conheci, é porque eu havia dito que eu precisava mudar. Eu precisava mudar na minha forma de lidar com os empregados, com os prestadores, com as situações. O que Nós estava tínhamos, acontecendo na empresa? Que você estava no seu momento, basta. nós estávamos em uma rua normal, uma rua comum em Santa Bárbara, na região oeste, e nós adquirimos o nosso prédio próprio e a nossa sede em uma das principais avenidas da cidade. E isso fez com que a gente crescesse exponencialmente. A RCF ela já é conhecida, ela já tem muita credibilidade, muita visibilidade, mas aumentou demais. E eu disse, eu também preciso acompanhar a empresa, porque senão a empresa vai e eu vou ficar. E eu preciso me reestruturar, eu, Renata, Quais eram senão eu as não ia dar dificuldades que conta. você estava sentindo nessa época? Carmen, lidar com pessoas, regras, políticas, tudo isso que você nos ensinou. E aí eu te descobri no Insta e você fazendo as lives, eu vendo, gente, ela existe, é verdade, tudo que eu preciso. E O aí que eu te fui chamou a atenção? O que acompanhando que eu falei que você falou assim, as, nossa, ai,
É a sua frase clássica que eu adoro, não existe a forma certa de fazer a coisa errada. A hora que você falou isso, eu pensei, uau, ela pensou fora da caixa. É diferente, você é diferente, eu não sei, eu já te falei isso. E aí eu comecei a acompanhar, e aí todas as coisas que você falava que eu gostava, eu mandava para o Renato. Falava, olha, veja essa mulher. Olha, veja o que essa mulher está falando. Olha, veja o que ela está falando. E aí eu fui acompanhando as lives, todos os programas, me inscrevi, eu falei, não, pensamos muito, estudamos muito, eu falei, é disso que eu preciso sugar essa mulher, eu preciso tirar tudo que ela tem de conhecimento, eu preciso aproveitar esse conhecimento dessa mulher. E aí Amém, porque foi como é que eu vou assim. morrer com todas as minhas experiências, com todos os meus conhecimentos? É por isso que eu faço live, gravo vídeo, para que eu possa tirar todo esse peso e compartilhar, né? Eu acho que não tem coisa mais frustrante do que a gente ir reunindo conhecimentos ao longo da vida e não ter quem ouça as nossas histórias. Eu sou tão feliz de ter meus alunos, de ter os meus seguidores aqui no Instagram, para eu poder contar todas as minhas experiências. Porque às vezes a minha experiência também serve para o empresário que está ali sofrendo, como um dia eu sofri, como um dia eu também fui empresariária, né? Então Sim. eu fico muito feliz que a tua intenção tenha sido essa. E o que, que você começou a aplicar na tua empresa que deu resultado? Vamos ensinar para o pessoal que está aqui o que, que você fez? E pode ensinar tudo o que você quiser, como você quiser, a live é tua, pode ensinar mesmo. Porque o empresário, ele precisa dessa informação. Então, eu fiz todas as atividades, eu fiz todas as atividades, algumas eu demorava muito, algumas eu não demorava tanto, mas também eu. Ah, a questão da entrevista, todo o conteúdo de entrevista eu fui anotando, todo o conteúdo, e eu dividi a entrevista em 3 blocos. Então, eu dividi com quem você mora. As dicas que você deu de entrevista são valiosíssimas e às vezes a gente não traz isso para o contexto. Então, de Então, vamos falar com quem compartilhar você as mora. dicas com quem está aqui na live, né? Para que eles também possam, se ligar em quem eles estão contratando. Então, a gente pergunta com quem você mora, como você mora, é aluguel, mora com sogro, sogra, é apartamento, é condomínio, quanto que você paga de condomínio, quanto que você paga a parcela do apartamento. Então, a gente vai fazendo essas perguntas que antes a gente não dava muita importância, a gente olhava mais ou menos, né, ver como a pessoa sentava, como a pessoa falava, se não tinha muito erro de português, e meio que mandava ver. Mas é super importante contextualizar a vida da pessoa que você vai contratar e trazer para dentro da tua empresa. Por quê? Porque você precisa entender. Pensa comigo, se ele tem um filho em cada estado espalhado por aí, e eu já entrevistei um menino que estava esperando o quarto filho e estava cada um em um estado, e ele só tinha 24 anos. Se ele não dá a menor importância nem para os filhos dele, acho que ele vai se ligar nas suas máquinas, nos seus clientes. Acho que ele está preocupado com a sua loja. Não está, não está. Então, quando a gente entra nesse contexto da vida familiar, a gente vê a importância que ele dá para pai e mãe. Porque se ele não dá importância para pai e mãe, que foi quem criou ele, não importa quem seja esse pai e essa mãe, de uma forma ou de outra, ele veio deles. Como é que ele vai dar importância para os seus clientes, que nem sequer criaram ele? Então, eu gosto muito de contextualizar toda a família, porque cada resposta é um indicador. Não tem certo, não tem errado, mas é um indicador. Se a pessoa fala que ela mora numa casa, que ela paga o aluguel todos os meses, tal, tem um peso. Se ela fala que ela mora numa casa que ela construiu aos finais de semana com a ajuda do sogro, já tem outro peso. Se ela fala que ela mora numa casa financiada, que ela paga por mês, tem outro peso. Se ela fala que ela ganhou a casa de herança ou que mora na casa da sogra, são indicadores. Não tem certo, não tem errado, mas são indicadores que a gente vai somando ao longo da entrevista. Boa, muito bacana. O que mais que você compartilha com eles sobre entrevista?
a gente também começa a ter um olhar até de expressão, assim, quando a gente começa a perguntar, né? Ai, teve um caso muito engraçado, assim, depois que eu já absorvi todo o material, fiz o meu roteiro de entrevista, e aí a pessoa, eu falei, o que você mais gosta de fazer, né? Já lá no finalzinho, né? Porque eu fiz mais ou menos um roteiro em cima das suas aulas, perguntar com quem mora, como é essa questão familiar. Depois eu pergunto a questão de trabalho. Me conta como foi essa experiência. Por que tão pouco tempo? Por que tanto tempo? O que te fez ficar nessa empresa tanto tempo? O que te fez ficar pouco tempo? Me conta sobre essa experiência. Eu já deixo assim. E aí depois eu falo sobre os estudos. Qual que é a disciplina que você mais gosta? Se falar que é mais cálculo, é mais... Aí eu sei que essa pessoa talvez não vai lidar muito bem na recepção, atender telefone, ser mais dinâmica, mais proativa. E aí depois eu encerro, o que você gosta de fazer? Ai, gente, a questão das séries, né? Muito engraçada. As séries, E qual aí? série você assiste? La Casa de Papel. Amor, fala outra, essa não vale. Aí a pessoa, não lembro. Ai, Carmen, amassa. Gente, mas e aí, quando você perguntou o que a pessoa gostava de fazer, era de assistir Então, série? elas, né, as pessoas geralmente respondem série. Que série? La Casa de Papel. Não, essa não vale, essa é Café com Leite, você tem que me trazer outra. Qual foi a mais recente? Não lembro. Tá. O que você gosta de ler? Gosto de ler revista. Que revista você lê? Eu leio a Veja. Você assina? Não, minha Ah, irmã assina. não, é legal quando a pessoa fala que lê a Veja, você fala assim, que bacana, e o que você achou da reportagem dessa semana, né? Aí já acaba com a pessoa. Desconversa. Aí Pessoal, isso teve que a um Renata dia... está ensinando vocês é empilhamento de perguntas. Às vezes, essa é uma técnica perfeita, e a Daniele está preocupada se isso é invasão de privacidade. Não é não, Daniele, você não está invadindo a privacidade da pessoa, você está fazendo perguntas gerais, né? E se a pessoa não quiser responder, ela também não é obrigada a responder. Mas uma técnica que eu sempre uso quando eu estou entrevistando é o empilhamento de perguntas, que é para dificultar que ela minta. Então, assim, você gosta de ler? Eu gosto. O que você lê? Travou aqui. Eu leio revista. Que revista? Né? E aí você vai empilhando uma pergunta em cima da outra. Você lê revista? E o que é que tinha na Veja dessa semana, sabe? Então, se ele diz que lê Veja, ele que se arrume, ele que se arrume. E aí você vai empilhando perguntas até que você chega na mentira. Às vezes a pessoa fala Carmen, assim, oi. e as pessoas, quando elas não têm mais para onde correr, elas se irritam com a gente. Porque teve Sim. uma pessoa que eu entrevistei e eu fui nessa, o que você gosta de fazer e tal. Eu gosto de viajar. Aí ela falou para mim viajar, eu pensei, uau, né? Que Para onde será que ela bacana, foi, né? né? Onde ela foi que eu não estou indo com essa pandemia toda? Aí eu falei assim, me conte as 2 últimas viagens que você fez. Mas por que as 2 últimas? Eu falei, tá bom, então só me conta a última. Eu fui para Ubatuba. Falei, entendi, mas Renata, eu não entendo Ubatuba como uma viagem, porque Ubatuba está aqui. Né? Eu falei, Uhum, legal, e outros pertinho, né? lugares? É pertinho, é um passeio, né? Eu falei, e outros lugares? Não lembro outros lugares. E ficou super irritada. Eu falei, não, tudo bem, tá, já vamos para frente. O que acontece é que as pessoas, elas fazem os cursos de entrevista, de como arrumar emprego, tal, e eles criam aquelas respostas bonitas. Eu me lembro, Renato, uma vez que eu estava entrevistando um engenheiro, e eu falei assim, mas você fala inglês? Eu já viajei para os Estados Unidos. Tipo, perguntei uma coisa, o cara respondeu outra. Falei assim, tá, mas qual é seu nível de inglês? Não, eu fiquei um mês. Não, um mês não, uma semana. Eu fiquei uma semana nos Estados Unidos. Tá. E onde é que você foi nos Estados Unidos? Eu fui na Disney. Gente, se tem um lugar que todo mundo fala português, é na Disney. Se você vai para Orlando, todo mundo fala português. Em uma semana, você também não aprende inglês. E aí eu falei para ele, então faz o seguinte, faz uma apresentação sua em inglês para que eu possa ouvir. I am engineer, né? Então eles têm assim umas respostas, né? Eu estive nos Estados Unidos, tipo, vamos supor que eu ficasse amedrontada. Tá vendo, Daniele, como é bom a gente ir mais fundo? Porque ele veio me amedrontar.
Eu falei assim, mas qual é seu nível de inglês? Eu estive uma semana nos Estados Unidos, né? Assim, tipo, grande coisa, entendeu? E aí ele faz como quem amedronta o entrevistador. Aí se o entrevistador recua, né? Fica com a impressão errada de alguém que não falava nem verbo to be. Então, a gente tem que ir mais fundo mesmo, né? Às vezes a gente pergunta, mas você tem com quem deixar seus filhos? Ah, eu tenho, eu deixo com a minha vizinha. Aí eu começo com a minha metralhadora de perguntas, essa é a técnica. Mas qual é o tamanho da casa da sua vizinha? Quantos quartos tem? Quantas salas? Qual a idade da sua vizinha? Ela trabalha? Ela não trabalha? Então eu vou perguntando e de repente eu descubro que essa vizinha nem sequer existe. Você ficou sabendo da entrevista que a Kelly fez, que é a nossa aluna também? Ela estava fazendo uma entrevista para a empresa dela, auxiliar de produção, para trabalhar com serralheria, né? Ela faz portas, janelas, tal. E aí, como a pessoa que trabalha com esse serviço vai na casa do cliente, ela fica muito preocupada com quem ela vai contratar. Então, ela já estava no nível da entrevista bem avançado. E aí, ela perguntou para ele, né, se ele bebia alguma coisa. Não, de jeito nenhum, eu não bebo, tal. E aí, quando ela pegou a carteira de trabalho, ela viu que na carteira de trabalho tinha um emprego numa cervejaria, que não estava no currículo. E o que eu sempre falo para vocês, leiam aquilo que não está escrito no currículo, né? Daí, quando ela viu que ele trabalhava na cervejaria, ficou lá 45 dias. Só isso. E não pôs no currículo? Daí ela falou assim, nossa, você trabalhava numa cervejaria, que delícia, né? Com esse calor, uma cerveja, né? Aí sabe o que ele respondeu? Nossa, geladinha, né? Quem não bebe não fala desse jeito. Quem não bebe não fala desse jeito. Quem não bebe não acha graça nenhuma, não sabe nem que a cerveja é geladinha, não é geladinha, não vê nada, não vê graça, entendeu? Quem não bebe. Quando ele falou geladinha, ela continuou conversando com ele como se fosse amigos de infância, né? E continuou conversando e conversando e tal, para ele contar como que era a vida lá na cervejaria, como que era a estrutura. E aí ele foi contando que as garrafas que quebravam, né, que elas não entravam na conta da produção da cerveja, tal. Eu sei que quando chegou no final da entrevista, ele falou assim: "Não, eu vou contar uma coisa só para a senhora, mas assim, foi só uma vez que isso aconteceu, foi só uma vez. Eu cheguei a tomar 16 garrafas de cerveja e eu ganhei a competição." Ela, nossa, que legal, você ganhou a competição, nossa, você é ótimo mesmo, você tem que ser muito persistente para ganhar a competição. E o que vocês fizeram? Vocês beberam lá na linha de produção? Na linha de produção. O gerente não estava na empresa esse dia e a gente fez essa competição e eu tomei 16 garrafas de cerveja e depois a gente quebrou todos os cascos e aí não conta. E ela, nossa, que legal, tal, né? Terminou a entrevista, obrigada de ter vindo. Agora eu vou entrevistar outros candidatos e dependendo, né, o que aparecerem de candidatos, se não tiver nenhum candidato com perfil, aí a gente entra em contato com você. Se eu não entrar em contato até amanhã é porque não foi dessa vez, mas eu tenho outras entrevistas. Ela não tinha mais entrevista nenhuma. Mas como que ela ia falar isso para ele? Ela disse que tinha 16 garrafas de cerveja. Isso que logo no início ele falou de cara que ele não bebia, que a religião dele não permitia, tal, e no finalzinho da entrevista 16 garrafas. Então, eu falo para vocês, deixem o candidato à vontade. Deixe ele à vontade, vai dando corda. É só dar corda, é só dar corda, porque aí vocês vão conhecer realmente a pessoa. Mas geralmente, né, Renata, como que o empresário faz? Fala eu quero tudo, uma pessoa, né? Fala tudo, né? Eu quero uma pessoa Só ele fala. Só ele fala tudo, a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e aí não consegue, porque a pessoa só vai concordar, mas aquilo que ela está concordando nem sempre é verdadeiro, né? Nem sempre é verdadeiro. E você implantou tudo isso? Chegou a fazer as entrevistas na tua empresa usando essas técnicas?
Fiz as entrevistas, treinei uma pessoa que é meu braço direito e agora só ela entrevista. Eu só sento com a pessoa depois que passou pelo crivo dela e ela falou, ó, para mim é essa. Então, esse Em quanto processo tempo isso? de eu ficar ouvindo história, de eu ficar achando tudo muito legal, eu passei para ela, falei, vai, divirta-se. Minha parte eu já fiz, vou te ensinar, agora vai que é teu. Em Ai, quanto tempo isso? Em quanto tempo que você a treinou? quando a gente começou o curso, quando já começaram as aulas com você, eu já fui, peguei firme. E aí foi muito legal, porque eu extingui cargo e coloquei outro cargo e demiti pessoas e contratei pessoas. Então, eu revirei a empresa, fazendo tudo, praticando de fato tudo que você ensinou. Então, eu acho que em um mês, mais ou menos, um mês, 2 meses, eu acho, ela só acompanhando comigo e eu olhava para ela e entregava uma folha para o candidato fazer uma redação. Entregava a folha, olha, a gente já volta. E sentava lá com ela, olha, isso. E aí foi ensinando. Agora a gente contratou 2 estagiárias há pouco tempo, foi ela quem fez a seleção. Eu só sentei para falar, olha, você foi escolhida, as regras são essas, políticas são essas, é isso que você vai ter que seguir. A gente criou a Rota do Sucesso também, que foi baseado no seu ensinamento, em tudo que você trouxe. Nós criamos a Rota do Sucesso, a pessoa que entra já entra com a Rota do Sucesso, assina, eu assino, se amanhã eu falar, não era minha função, opa, peraí, tá aqui, você assinou, então tá tudo muito amarrado, tá tudo muito, muito conciso, tá muito legal. Muito show. Eu sabia que você ia me fazer chorar. Você sempre me faz chorar. Eu fico muito, muito feliz. E você que está aqui nos assistindo, entenda uma coisa: líder não tem seguidores. Quem tem seguidores é no Instagram. Líder tem sucessores. Eu conheci a Renata agora em julho, não conhecia a Renata antes. E ela está contando, ó, de julho, nós estamos agora entrando em dezembro, e ela já contratou uma pessoa e transferiu algo que ela fazia para essa pessoa. Mas não tem mágica. Vocês ouviram ela falando que ela senta com a pessoa, ia vendo o que achava do candidato, como achava, corrigia, voltava. Esse é o processo de treinamento. Mas o interessante é que eu vejo sempre empresários falando: eu estou cansado de treinar, eu contrato e treino e eles vão embora. Não, você tem que treinar eles a fazerem o treinamento. Agora, essa pessoa está habilitada a treinar, a contratar, a ensinar. Enquanto você ficar sempre treinando as pessoas, elas vão embora. Porque um dia todas vão embora. Você não foi embora da empresa onde você trabalhava? A Renata não foi embora? Eu não fui embora? A gente foi embora. Os empregados também vão embora. E tá tudo bem. O que eles não podem é ir embora sem deixar o processo escrito, sem deixar alguém treinado. Eles não podem ir embora sem ter toda a descrição do que eles fazem, tudo escrito, tudo assinado, tudo documentado. Faz isso primeiro e depois, ó, vai embora seguir com a sua vida. Mas, Carmen, eles vão ficar entrando e saindo? Ah, tudo bem, eles pedem a conta e saem. Agora, sair porque faz pirraça, sair não, né? Aí não vai sair mesmo. Se depender de mim, gente pirraçando, gente faltando, eu não vou mandar embora, não. Só se for por um justo motivo, uma justa causa. Caso contrário, ele tem um contrato assinado para trabalhar, né? Essa é a ideia. Então, eu fiquei super feliz em saber, né, que você já está colhendo os frutos, né, desde que você me conheceu. Muito bacana. Posso dizer, então, que você já está com uma equipe gerando lucro? Sim, graças a Deus. Eu até fiz umas anotações, né, aqui. Ai, Carmen, quantas noites pensando no que você fala. E às vezes você fala algumas coisas e a gente fica meio que remoendo, assim, pensando, nossa, e é verdade. Porque você fala o que nunca ninguém falou. Então, você traz para a realidade, assim, nua, crua, ó, isso aqui, cadê sua CLT? Cadê a sua convenção, né? Cadê a sua convenção trabalhista? Você já leu a sua convenção trabalhista? O que tem na sua convenção trabalhista? Então, são essas coisas que a gente precisa se atentar, e foi isso que você fez.
E aí, quando Sabe o você que, Renata? dizia... É assim, é tirar da zona de conforto mesmo, né? Porque aquilo que você fez, empresário, que está aqui nos assistindo, que deu certo, trouxe você até o nível que você está. Parabéns. Mas para você chegar no outro nível, você tem que estar preparado a fazer coisas novas, né? Tem que estar preparado a fazer coisas diferentes. Que nem a Maria Helena está dizendo aqui, que ninguém manda os vídeos. Que bom, Maria Helena, assim você já reprova todos e busca novamente. Você tem que ter mais de 100 candidatos para que você possa pedir os vídeos para receber 5 vídeos, 6 vídeos. Então, se você tiver 100 candidatos, eu te garanto que você recebe 5 vídeos. Mas às vezes a pessoa só tem 10 currículos, 10 candidatos. Vai pedir os vídeos, não vão mandar. Você já pediu vídeo para alguém? Nunca pedi, eu falei com a agência que contrata para gente. Eu até um dia nós fizemos uma reunião e eu até falei para ela, eu queria ver pelo menos então se a gente consegue fazer a primeira entrevista por telefone. Mas aí, por enquanto, ainda não rolou. Mas eu falei para ela dos vídeos, de a gente pedir vídeo, que seria uma boa. Então, para quem não sabe do que a gente está falando, só que já me acompanha até mais tempo, então eu sempre digo, você contrata a pessoa porque ela tem experiência, mas na hora de você mandar embora, você manda embora porque ela não tem atitude. E aí você tem que separar quem tem atitude de quem não tem atitude. Se você recebe 100 currículos, nem abra os currículos, não abra. Simplesmente você pode ou deixar uma resposta automática pedindo os vídeos. Então, chegou o currículo naquele e-mail, quer uma dica de ouro, gente? Abre um e-mail para cada cargo que você tem. Aí você tem lá o cargo auxiliar de produção, você tem o cargo vendedor, abre lá, vendedor 2021, @gmail. Já vem tudo para aquela caixa, põe uma resposta automática, muito obrigada pela tua participação, agora você tem que enviar um vídeo falando de você no WhatsApp, de no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto. Aí você se apresenta e manda o vídeo. Cada 100 currículos, você recebe 5 vídeos. Se o seu público está muito alinhado, talvez você receba 7, 8, mas são 100 vídeos. Desculpa, são 100 currículos. Porque é 5% o retorno. Então, se você tiver 10 currículos apenas, vai receber meio vídeo. Não vai funcionar. E aí você pede. E aí você se livra de ter que ler 95 currículos de gente que não tem vontade nem de pegar um celular, esticar e gravar um vídeo. Gente, se a pessoa não tem vontade de esticar a mãozinha, pegar um celular, gravar um vídeo, você acha que ela vai trabalhar na tua empresa? Fala sério, gente. Fala sério. Ela vai ser aquela pessoa que já vai chegar cheia de desculpas. E aí, quantas vezes for necessário, você reabre o processo e começa novamente. Reabre o processo e começa novamente. Por quê? Não ceda ao candidato que já está querendo mandar em você antes mesmo de entrar na sua empresa. Não ceda, não ceda, né? Mas diga, Renata, o que mais você tem na tua lista? É porque as pessoas vão comentando, né? E aí eu vou comentando os comentários. Mas Tá conte pra gente, certo. o que mais que você implantou na tua empresa? Outra coisa também que a gente precisa ficar muito atento, que eu não deixo passar por nada e que eu dou feedback, é o período de experiência de 90 dias. São 45, eu chamo, falo, olha, isso. Quando precisa de muita coisa a ser feita e que não está sendo feita, eu meio que digo só o que não está sendo feito e mando para o cantinho do pensamento. Então, já meio que, ó, é isso aqui, você está em período de experiência, do mesmo jeito que você está vendo se a empresa é boa para você, a empresa está vendo se você é boa para a empresa. E meio que mando pensar. Sabe, Carmen, porque, assim, O período de experiência é unilateral, não é unilateral, ele é decide. bilateral, né? Tanto para Então, você quanto para eles. então, você está de olho se a empresa é boa para você, a empresa também está de olho se você é boa para a empresa. E aí eu fico, assim, muito de olho mesmo, e eu vejo, se eu vejo que foi. Se eu fico na dúvida, eu falo, olha, eu não vou pagar para ver, e é uma coisa assim que eu aprendi. Porque às vezes a gente fica pensando, mas e depois, me contratar e fazer de novo? Eu desapeguei. Então,
Que orgulho que você pegou Menina, disso. é verdade. Nossa, foi muito legal. E o dia que você falou, estar aqui tem que ser uma escolha, eu pensei, uau! Falei, de Mas fato, e a gente tem que ser uma escolhe escolha. não escolher. E aí eu pensei, nossa. Então, são essas sacadas, sabe? Às vezes você fala uma frase que você solta assim, ó, uma frase de um alto impacto impressionante, e você edifica a gente só com essas frases suas assim. É que o empresário, ele fica tanto no operacional, né, naquela correria do dia a dia, que ele não para pensar que ele está sendo o melhor empregado da empresa. Que ele é o primeiro que chega, que ele é o último que sai, né? Que os empregados vêm, colocam o dedo no nariz dele e faz o que quer. Eu sempre falo, o empregado que fica, às vezes, 10 minutos ao celular, né? Por dia. Ah, o que é 10 minutos? Chega atrasado? 10 minutos. O que são 10 minutos? 10 minutos. Eu sempre faço essa conta. Você já me viu fazer várias vezes. 10 minutos de segunda a sábado é 1 hora. Um mês tem 4, 5 semanas. Então, nós estamos falando de 4 a 5 horas por mês. Nós estamos falando de 50 horas por ano, mais de uma semana de férias. Mais de uma semana de férias. E muitas vezes, que nem aqui agora há pouco, aqui no YouTube, o empresário falou que não tira férias há muitos anos. Há muitos anos. E às vezes a gente não tira uma semana de férias. Mas essa pessoa que se atrasa 10 minutos, você está dando mais de uma semana de férias para ela. Então não é assim, eles se atrasam, eles ficam no celular. Eu permito que eles se atrasem. Eu permito que eles fiquem ao celular. Não são eles, sou eu que permito, né? Então eu acho assim, o empresário, ele precisa assumir o seu papel de diretor e dirigir a empresa. Porque a CLT inteirinha é a favor dos empregados. Só tem essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha aqui, diretor, que é a favor, né? Aqui no Instagram e aqui no YouTube, no Facebook. É só essa palavrinha aqui que é a favor do empresário. E ele não usa, ele não cria as regras, ele não escolhe quem vai trabalhar com ele. É isso mesmo, né, Renata? A gente tem que sair desse papel de refém, de vítima, né? Porque a gente contrata as pessoas e depois vira vítima dessas mesmas pessoas. Sim. E aí o que você fala e a gente precisa tomar posse. O risco é meu. É verdade. Então, se o risco é meu, quem tem que ditar as regras sou eu. E se tudo bem, e se não, tchau. E aí fica tudo mais E tá tudo claro, bem. fica tudo mais leve, e tá tudo bem. E aí a gente também implantou a reunião de planejamento, então sempre a gente faz reunião de planejamento com muita frequência. Então, se eu vejo que tem alguma coisa que não está como precisa estar, não é como a Renata quer, é como tem que estar no processo, é como o processo deve ser para que a empresa tenha êxito, para que a empresa consiga pagar todos os impostos, todos os encargos, todos os salários. Então, se eu vejo que tem alguma coisa que não está indo bem, eu só vou anotando, vou anotando, vou anotando, vou anotando. E aí eu chego e coloco no quadro de avisos, reunião de planejamento, tal dia, tal hora, todos os setores. E aí eu faço a reunião de planejamento. Gente, o que vocês acham disso, 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 disso? E aí elas vão falando e a minha braço direito vai tomando nota de tudo e depois todo mundo assina e vai para o e-mail de todo mundo. Assunto encerrado. Então tá, essa tarefa é função de quem? É função do fulano e do ciclano. Tá, em quanto tempo? Ah, a partir de amanhã. Beleza. E aí a gente adotou a política do banco de hora. A gente não é
não tem o costume de ficar até tarde, de fazer banco de hora, mas depois eu pensei, não é legal fazer um banco de hora, às vezes a pessoa tem um casamento, quer ir para a praia, eles têm esse direito, né? Se eles estão entregando para a empresa o que tem que entregar, eu acho super justo a pessoa chegar e falar, me dá a tarde da sexta, por mim tudo bem. E aí fizemos a política de banco de hora. Eu falei, então, a política de banco de hora, eles têm direito a não sei quanto, e aí elas foram falando, porque você falou, façam eles fazerem as políticas e você só vai meio que direcionando. E deu muito certo, e elas colocaram em prática e a gente fez a política de banco de hora. Pessoal, tomem muito cuidado com a política de banco de horas. Por quê? Desde 2017, ela está na lei de que sim, você pode fazer sem precisar homologar no sindicato. Basta fazer um acordo com o seu empregado. Não acredite em tudo que está escrito na lei, porque a lei ela é interpretada. Então prestem muita atenção no que foi que a Renata disse, que ela fez a reunião para engajar toda a equipe, né? E para perguntar para a equipe se eles queriam a política, como que ia ser, e envolveu todo mundo na equipe. Por que, que a gente tem que tomar esse cuidado e documentar essa reunião? Documentar essa reunião de que todo mundo foi envolvido na equipe, ok? Por quê? Porque os juízes são contra. Carmen, você tá louca? Se tá na lei que pode fazer a política de banco de horas, como é que os juízes são contra? Sim, os juízes são contra, porque nós estamos falando, né, de uma política onde o empregado ele está trocando uma hora extra que valeria no mínimo 50% a mais. Se ele ganha R$ 10 a hora, valeria pelo menos 15. Por uma hora normal, como a Renata disse, ele pode de repente ter uma sexta-feira que ele possa estar querendo tirar um período da tarde ou outro dia que ele precise. Você vai trocar uma hora que vale R$ 15 por uma de 10. Então o juiz é contra. Então, qual é o jeito que você faria a política de banco de horas sem vir a ter problemas no judiciário caso alguém entre na justiça? Porque se alguém entrar na justiça, o juiz vai falar assim: seu empresário, você trocou uma hora de 15 por uma de 10, que você está explorando o empregado. E não é nada disso, é o empregado quem quer. Mas nós não fizemos o documento. Então, primeiro você documenta a reunião, faz exatamente como a Renata disse, faz essa reunião, faz esse oba-oba, mostra as vantagens para eles, e aí eles concordam, aí você documenta a reunião e eles vão escrever: sim, eu quero o banco de horas, e assina. Depois que foi feito isso, aí é que você vai criar a política, né, Renata? Aí você escreveu a política. Não ficou só Isso, na reunião. Não, e aí nós pegamos uma sulfite e aí cada um escreveu, eu, fulano, RG tal, sou a favor e quero banco de horas, uma por uma. E aí eu anexei na ata da reunião. E está guardado, está no e-mail, está em formato digital e está no impresso. E aí, e feriadão, só rolou banco de hora. É porque a gente teve vários feriados prolongados. Foi. E para colocar as regras, daí você reuniu eles também ou não? Como é que você fez? Sim, nós como é que você fez? Vamos ensinar eles como é que eles vão fazer essa política de ponta a ponta. E aí, como é que foi? E aí o que eu assisti às suas aulas várias vezes, porque eu precisava assimilar como que eu ia engajar todo mundo e mostrar que é uma coisa boa para todo mundo. Porque às vezes o empregado acha que a coisa boa é só para a gente, não é para eles. Não é assim. Então, aí eu assisti várias vezes e eu fui falando, olha, gente, é legal, é interessante que tem, a gente precisa ter isso documentado, vocês precisam estar de acordo que isso precisa acontecer, vocês quem precisam querer, é uma ideia que a gente tem para que vocês possam tirar aí um dia de folga e que a gente não tenha que descontar, e conversei. E aí a gente foi conversando, ó, quantas horas? E até quantas horas? 20 horas. Quantas horas é possível no período de um pedido de banco de hora? Quantas horas com antecedência precisa ser feito o pedido?
Então, ficou muito claro na reunião que é uma solicitação, não é um oba-oba. Existem regras, existem processos, existem toda uma questão para que essa política exista. E tudo isso foi colocado na ata. Então, nós definimos quantas horas com antecedência a pessoa precisa solicitar, quanto tempo a empresa pode ter para responder, quantas horas terá esse banco de horas, em qual a periodicidade essa pessoa vai ter direito a um novo pedido de banco de horas. Então, várias coisas foram discutidas ali. Então, eu sempre trazia a questão e elas respondiam, e eu falava, eu acho que isso está legal para todo mundo. E aí, toma nota, toma nota, toma nota. E a pessoa ia escrevendo, e deu super certo. Está aí, está implantado. Muito show. Porque se não tomar todos esses cuidados, pode acontecer igual acontecia com um aluno meu, Daniel Maricá, lá do Rio de Janeiro, que ele colocou a política de banco de horas, todo mundo assinou, mas ele não criou as regras. E sem criar as regras da política, fica aquela zona. Aí ele estava fazendo aula, ele aprendeu a aplicar advertência, aí o que aconteceu? Simplesmente o empregado dele faltou e ele foi conversar com o empregado para aplicar advertência. O empregado falou assim, o senhor está louco? O senhor está me devendo hora? E agora o senhor ainda quer dar advertência em mim? Põe aí no meu banco de horas, desconta aí do meu banco de horas, o senhor está me devendo, ó, muita hora. Aí a cara, né, como dizia Jô Soares, minha cara, ó, quem lembrar disso tem idade, porque minha cara, ó, né, fica com a cara no chão. Você tem que fazer a política. E é interessante a política de banco de horas. Eu gosto muito, se eu fosse empregada, eu ia querer. Como disse a Renata, de repente você tem um dia que você quer fazer alguma atividade, quer ir visitar alguém, tal, você troca, você compensa essa hora, né? Só que você tem que colocar os limites. Se você não colocar os limites, vira oba-oba. Então, você tem que ter muita clareza de quais são os limites do banco de horas. Por exemplo, a lei fala até 6 meses. Eu te digo, nem louco coloque 6 meses, que é uma zona, né? Porque não dá para você ficar somando quantas horas cada um deve para quem por tanto tempo. A dívida fica muito grande, fica igual o cartão de crédito, que você fica empurrando com a barriga para pagar depois. Eu gosto de fazer a política e escrever lá, ó, no máximo 2 meses para tirar as horas que você está devendo ou que você fez a mais. E tem que ter uma quantidade máxima de horas que um pode ficar devendo para o outro. Até cartão de crédito tem limite, não tem? Como é que o banco de horas não vai ter limite? Então, no máximo 20 horas, no máximo 10 horas, no máximo 15 horas, né? E olha o que a Renata disse: a pessoa solicita que ela quer sair na sexta-feira, por exemplo, com no mínimo 72 horas antes, mínimo. E o dono da empresa responde se vai poder ou não, com no mínimo 48 horas antes, para que a pessoa possa se programar. Então lá já fica tudo combinado, tudo certinho. E se não dá, olha, não dá, quer marcar outro dia, vamos pensar em outro dia. Então é uma coisa que é analisada. A mesma coisa a pessoa vai fazendo as horas. E se a pessoa vem a sair da empresa, se ela tem horas positivas, ela recebe como hora extra. Se ela tem horas negativas, é descontado da rescisão e está tudo bem. É super importante que essa política do banco de horas seja toda assinada e documentada para que você não venha a ter problemas depois. Por exemplo, Renata, aqui tem a vidraçaria, né? Ela disse o seguinte, que ela adotou uma política de pagar 10 horas extras por mês, independente se eles fazem, se eles não fazem, para evitar problemas. Você acha que ele está evitando problemas? Fala o que para ele? 10 horas extras por mês, todo mês. Se a pessoa fizer ou não fizer, eles pagam. Pode fazer hora extra, sim? E aí, Carmen? Tem que tomar muito cuidado, porque hora extra é uma coisa extra. E depois eles podem entrar na justiça e podem falar que eles faziam 20 horas extras e não 10. E que você só pagava 10 e você não tem o controle, entende? Você tem que ter o controle
de quando ele entrou a trabalhar, de quando ele saiu. E se não aconteceu hora extra, você não vai pagar hora extra. Por quê? Você corre o risco deles entrarem na justiça e falar que eles faziam muito mais e que você pagava 10 para todo mundo. E eles ganham, porque você não tem o controle. E hora extra é extra. Não existe essa história de, vou colocar todo dia 2 horas a mais. Não existe. A todo sábado a pessoa trabalha 5 horas extras. Não existe. Não pode. Não pode. Não pode. A justiça não permite, porque hora extra é extra. Não é para a pessoa fazer todo dia, nem todo sábado. Caso contrário, a justiça vai dizer que você devia ter contratado alguém para fazer. Então, tomem muito cuidado, porque o que vale é a primazia da realidade, né? Então, você pagar as 10 horas não é real, não tem a ver com a realidade. Eles nem sequer fizeram essas horas. Então, toma bastante cuidado com isso, porque, como é que é, Renata? Não tem o jeito certo de fazer A coisa errada. errada. Não tem o jeito certo. Tá errado, né? Tá errado, tá errado. E aí o pessoal tá falando de banco de horas, tem vendedoras que faz banco de horas, mas não quer tirar porque também ganha comissão. Então, mas tem que tirar e você tem que colocar um limite para elas tirarem. Caso contrário, enquanto vocês são amigos, tá tudo certinho, mas o dia que vocês deixam de ser amigos, aí, né? Então a pessoa ela tem que retirar, mesmo porque se elas ganham comissão, também não é justo para quem não faz banco de horas, quem não está fazendo horas a mais, de ter alguém fazendo horas a mais e que não tira, né? Tem que ser justo para todo mundo. É o princípio da igualdade. Então, todo mundo faz e todo mundo tira. Você tem que ter o prazo máximo para eles tirarem. O que mais você tem para contar para a gente contribuir com todos os empresários que estão nos assistindo? Eu gosto de passar assim o máximo de dicas, o máximo de oportunidades para que eles possam deixar de ser empresidiários. Eles pensam que são empresários, mas eles estão presos na empresa, empresidiários. O que mais você anotou na sua lista? Então, depois da nossa aula, eu já startei, fiz a reunião também de alinhamento, e aí falei para as meninas, é assim, colocamos as regras, colocamos lá as políticas e fizemos a política do ponto digital. E está indo tudo bem, tudo certo, todo mundo tira Antes, como era a fotinho. marcação de ponto? A gente Como era a fazia marcação de ponto? de forma manual. Ah, E aí agora a gente colocou o ponto digital pelo celular. aham. E elas tiveram alguma resistência? Como é que foi? Então, a gente fez a reunião de alinhamento um dia antes, já estava tudo parametrizado no celular, o celular estava pronto. Um dia antes, na reunião de planejamento, cada uma foi colocando a sua senha, cada uma foi tirando a sua foto na reunião. E aí eu falei, então agora, gente, é só a gente bater, né? Colocar lá certinho, a hora que entra, a hora que sai para o almoço, a hora que volta do almoço e a hora que vai embora. E aí foi tudo bem, aí teve uma situação, mas vamos esquecer. Eu falei, então, gente, mas aí agora eu conto com a colaboração de vocês, né? Para que dê tudo certo, para que a gente não esqueça, né? Então, é esse compromisso que a gente tem que ter de diferente a partir de agora. A única coisa que mudou é que ao invés de você colocar a caneta, você vai colocar o dedinho e vai tirar uma fotinha. E aí compraram a ideia e deu certo. Muito show, muito show. O pessoal está perguntando que ponto é esse pelo celular. São pontos biométricos, tem vários, tem Aponte-me, tem Tangerino, tem Ponto Mais, tem vários pontos que você pode estar colocando, tanto num tablet, fixar na parede. Às vezes você tem, por exemplo, motorista que trabalha externo, vendedor que trabalha externo, pessoas que trabalham home office, você pode também estar colocando no celular. Pensem o seguinte, a lei diz que se você tiver menos de 10 empregados, você não precisa colocar ponto. A Carmen diz que se você tiver um único empregado, coloque ponto, porque essa bênção pode entrar na justiça e falar que fazia 2, 3, 4, 5 horas extras por dia. E quem tem que provar se ele realmente fazia ou se ele não fazia
é você empresário, né? Então fique bastante atento a isso. E diga uma coisa, e aí eles colocaram o ponto no celular e batem a foto e tá tudo bem. E tá tudo E bem. você tem pessoal externo, Renata? Porque o que eu gosto desse ponto digital é que ele tem, inclusive, as coordenadas de GPS, né? Caiu. Então, esse ponto digital, que nem uma ponte, até 2 empregados é gratuito, né? Mas o importante é que vocês documentem, não deixem isso solto, documentem tudo, 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 tudo. Sim, horário britânico de jeito nenhum. Manual a gente já tem que acompanhar, que eles não coloquem aquela ideia de 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12. O juiz nem olha para isso. Ele já desconsidera no processo. Ok. Cartão de ponto é interessante, mas é que realmente o ponto digital você não precisa de nada de tecnologia, nada. Ele é bem mais fácil que o cartão de ponto. As funcionárias que desejarem ficar mais na loja para bater essa meta no mês de dezembro, você vai pagar hora extra por cada minuto que ela fique a mais na loja. E nenhum empregado pode trabalhar mais do que 10 horas por dia, que é considerado análogo a trabalho escravo, e isso só pode acontecer esporadicamente. Tipo, um médico, uma enfermeira estão fazendo uma cirurgia e passou do horário e tem que ficar. Uma máquina quebrou e precisou ficar esporadicamente, algo assim, tipo, uma vez a cada tantos anos aconteceu. Caso contrário, são 10 horas no máximo de jornada de trabalho, ok? E essa é a ideia das pessoas que querem ficar mais na loja, elas falam isso agora e depois, quando elas entram na justiça, elas convertem tudo isso em hora extra. Pessoal, não tem jeito de fazer certo a coisa errada. Não tem jeito. Eu acho, qualquer tipo de ponto de controle, os empregados, eles querem esse controle, vocês podem ter certeza. Tirando aquele pessoal, sabe, da conspiração zumbi, que vem na empresa para, ó, sugar o nosso sangue, graças a Deus que é minoria, né? Mas às vezes a gente encontra uns empregados desses que botam a mão no nariz e falam: cadê os meus direitos? Porque eu quero os meus direitos. A pessoa nem entrou na empresa e ela nem sabe do que ela está falando e começa a pirraçar para ser mandada embora. Eu chamo essas pessoas de conspiração zumbi, porque não é justo o empresário montar sua empresa começa a crescer, ele contrata pessoas porque ele precisa de ajuda e essas pessoas vir para, em lugar de ajudar, começar a pirraçar e querer ser mandado embora. Realmente isso é uma coisa que é revoltante, é revoltante. Então, ó, foi errado 1h39 de descanso, não entendi. O funcionário divide 15 minutos pela manhã para café, 15 da tarde. Eu não sei, Sônia, depende do que está escrito no teu contrato. Eu conheci uma pessoa, ela se tornou minha aluna depois, e ela tem um restaurante no sul do país, a Regina, e simplesmente o contrato falava 2 horas de almoço, né? Então ela dava 1 hora para eles almoçarem, meia hora de café de manhã e meia hora de café à tarde. Era isso que ela fazia, a Regina. Simplesmente tinha uma pessoa que ela queria pedir a conta, né, de qualquer jeito, porque ela ia se mudar, ela ia para o norte do país. E aí, o que que ela fazia, gente? Só para vocês terem uma ideia, o que essa pessoa fazia? Ela começou a gritar por todo o restaurante, que a dona do restaurante, um restaurante com mais de 50 empregados, restaurante com mais de 30 anos, que a dona estava roubando todo mundo. E por que que a dona estava roubando todo mundo? Porque ela tinha que dar 2 horas de almoço, ela dava 1 hora só. E aí, essa minha aluna, a Regina, ela nunca tinha lido o contrato de trabalho. Vocês já leram o contrato de trabalho de vocês? Lá estava escrito 2 horas. Então, as pessoas começaram a entrar na justiça e começaram a ganhar. Vocês precisam saber exatamente o que está combinado, exatamente o que está no contrato de trabalho. Se lá está escrito que o intervalo vai ser de 1 hora e meia, 2 horas, vai ser de 1 hora e meia, 2 horas. Se está escrito uma, vai ser de uma. E se vocês precisarem mudar o contrato de trabalho, vocês só podem mudar se vocês têm uma cláusula mais positiva do que aquela que tinha antes.
Pessoal, chega de ser refém da sua própria equipe. Eu sei que ninguém ensina a gente a ser empresário. A gente monta a empresa e a gente vai na fé e a gente vai contratando as pessoas, mas nós temos que saber quem é que a gente traz para a nossa empresa. É por isso que eu prefiro um processo de contratação longo e de demissão rápido, né? E não dá para ficar mandando embora a pessoa porque ela está pirraçando, pirraçando. Olha a Andiara falando, meus motoristas dizem que não fazem horário de almoço. Imagina eles entrando na justiça. Imagina, imagina. Vai ser um quiprocó. Aí, quando você coloca o ponto eletrônico, você já resolve esse problema. Você já resolve esse problema, porque ele tem o GPS e ele vai marcar o lugar que a pessoa estava na hora em que ela bateu o ponto e o lugar que ela estava na hora que ela bateu o ponto que ela estava concluindo o horário de almoço. E se ela mudou o GPS, ela vai ser advertida, ela vai ser suspensa, e se tiver que mandar embora por justa causa, vai ser mandada embora por justa causa. Paciência, paciência, porque os teus empregados, um dia eles vão embora, gente. Mas o teu patrimônio não dá para ficar distribuindo, né? Herança em vida, vai ficar distribuindo o teu patrimônio um pouquinho para cada um dos empregados que entram na justiça? Faz isso não, gente. Faz isso não. Foi difícil ganhar esse dinheiro. Foi suado. Às vezes as pessoas ganham no processo 20, 30 mil. Que isso agora? Festa da mandioca? Não, né? Não, né, gente? Isso não. Daniele, não tem a ver com pedir dinheiro, não, Daniele. Eles têm que fazer o horário de almoço, sim, e tem que estar documentado. E o único ponto que faz essa documentação é o aponte-me, tangerino, ponto mais, porque ele marca o GPS de onde ele está. É teu dever marcar isso. Depois, eu não quero empresário chorando, que a lei é todinha a favor dos empregados. Ah, jura? Agora que te contaram, né? Não espere o empregado entrar na justiça para você ver chorar que a lei é a favor dos empregados. A gente já sabe que a lei é a favor dos empregados, ok? Então, não espere eles entrar na justiça para depois chorar. As leis trabalhistas, elas são protecionistas, protecionistas. Elas servem para proteger os empregados. E o empresário, cabe a ele, ó, seu diretor. Cabe a ele, ó, seu diretor, dirigir a sua empresa. Esta é a obrigação, este é o papel do empresário, dirigir a sua empresa, criar as regras. E se você fala, você vai parar para almoçar sim, porque o risco é meu. O risco é meu. Se eu receber uma fiscalização do trabalho, é a minha empresa que vão fechar. É o meu CNPJ. E atrás do meu CNPJ está o meu CPF. Então, se eu estou falando que você tem que parar para almoçar, você tem que parar para almoçar. Entendam? Vocês ficam correndo risco por causa dos outros. Que isso agora? Vamos parar já com isso. Cargo de confiança, sem bater ponto? Pode? Pode. Mas, Érica, você tem que saber o que é cargo de confiança. Cargo de confiança é aquela pessoa que pode contratar as pessoas na sua empresa sozinha, sem autorização. Pode mandar embora sozinha, sem autorização. Abre a empresa, fecha a empresa. Isso é um cargo de confiança, ok? Não basta dar o cargo, não basta dar o nome. Teve uma época que vários bancos colocavam todo mundo para ser gerente. Você ia lá, aquelas menininhas de 20 anos de idade, com aquele cartãozinho gerente, não sei o quê. Para quê? Para justamente achar que é cargo de confiança. Não adianta você tentar driblar a justiça. Está aqui a lindíssima, maravilhosa Dulce Nascimento, que entrou na live agora, que sabe muito bem disso, né? Que ela é especialista nessa área e ela sabe muito bem, né? Que não tem como você ficar driblando a justiça. E vocês precisam saber disso. Cargo de confiança é cargo de confiança. Ele não bate ponto para sair, mas também não bate para entrar. Ele entra a hora que ele quer. Ele sai a hora que ele quer. Se ele não quiser ir trabalhar, ele não vai. Ele é cargo de confiança, ok? Coloquei tempo de paradas de 15, 20 minutos várias vezes ao dia. Posso usar essa pausa como almoço? Nunca! Almoço são 60 minutos seguidos. E essa ideia da lei de 2017 de que pode fazer 30 minutos, não caia nessa. Para você fazer isso, tem que ter um documento por escrito do empregado que está pedindo isso e que está justificando por que ele quer, porque ele vai buscar o filho na creche, porque ele tem que estudar, porque não tem jeito, e ainda assim você corre o risco do juiz dizer que não deveria ter dado,
ainda assim. Então, toda essa documentação reduz teu risco, mas são 60 minutos seguidos. Pausas de 10, 20 minutos não tem nenhuma utilidade, não são consideradas hora de almoço. É a mesma coisa que você quer dar férias juntando todos os dias de ponte de feriado. Ah, eu vou pegar esse dia aqui, vou descontar das férias. Vou pegar esse outro aqui, vou descontar das férias. Nananina, não. Férias tem que ser um período de no mínimo 5 dias seguidos, ok? Dias isolados não são férias. 10 minutos, 15 minutos não é hora de almoço, ok? Não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Cuidem das suas empresas. Você tem mais alguma coisa para contar para os empresários? Ficou alguma coisa na tua lista? Eu acho assim, você contribuiu bastante, o pessoal que chegou depois, você trouxe muitas informações sobre contratação, entrevistas, sobre como fazer as políticas, falamos da política de banco de horas. Ficou algo mais? Ah, ficou. Que mais? Eu Que preciso mais tem na dizer tua lista? que você tem ajudado muito, muito mesmo nas aulas. Me organizo para não perder nenhuma aula, porque a gente sempre precisa aprender mais. Então, a gente tem você mesmo como referência. Então, ficou sim, para eu te falar mais uma vez, gratidão, que você nunca perca esse brilho, que você nunca perca essa vontade, que você nunca perca esse vigor de tentar nos ajudar, porque a gente precisa muito, muito desses empurrões, muito dessas dicas, desse doar, desse querer doar. Fico muito feliz, Renata. Mas você sabe que às vezes as pessoas confundem, né? Que eu trago informação, eu não faço a informação, eu não faço as leis. Que nem tem uma pessoa agora aqui na live falando assim, mas como eu vou dar uma hora de descanso, né, Eduardo, para a recepcionista lá do hotel se eu não tenho um substituto? Então, tenta explicar isso para o juiz na hora que essa pessoa entrar na justiça. Não, não sou eu que estou dizendo que você tem que dar uma hora, é a lei. A lei é quem determina isso, que é uma hora de descanso, né? E aí a lei de 2017 permite que seja 30 minutos, mas os juízes estão votando contra. Então eu estou trazendo uma informação rica e preciosa. Aí cada um escolhe o que quer fazer, porque de verdade a lei na CLT diz que o risco do negócio é do empresário, né? O risco é todinho do empresário. É por isso que a gente tem, ó, que dirigir a nossa empresa. Agora, você alegar que você não pode dar o tempo porque você não tem o substituto, né? Que não tem ninguém que possa substituir, o juiz não vai ficar com pena de você. E assim, mais ou menos 500 pessoas por mês deixam de me seguir no meu Instagram. 500 pessoas. O que eu fico feliz é que sempre tem mais 500 que começam a seguir. Mas 500 pessoas deixam de seguir. Porque o que eu estou falando é com o objetivo de ajudar. É com o objetivo de ajudar. Eu não tenho como responder a tua informação de como eu vou fazer para fazer isto, né? Porque eu estou te dizendo a interpretação do juiz. O juiz vai falar, está condenado, né? Porque a lei é clara. Então, muita gente às vezes não gosta muito dessa minha fala meio direta, preferia que eu contasse uma história, dissesse, ai, então explica para o juiz que você não tinha substituto. O juiz não vai aceitar. Você acha que o juiz vai aceitar? Não vai, né? Imagina, nem tem sonho, né? Qual é o segredo de uma sociedade que possa trabalhar com o esposo e dar tão certo? É, cada um no seu quadrado. Eu respondi isso para eles. Tem que colocar os limites e determinar, né, o que cada um faz. É, cada um sabe o que tem de melhor. Então, eu acho que vendo o que cada um tem de melhor e
Maximizar isso é sucesso, não tem como dar errado. É verdade. Eu acho que muitas vezes as pessoas não escrevem, né, os cargos, o que cada um vai fazer. Isso tudo não fica claro, não fica combinado. E depois dá confusão mesmo. Um acaba entrando na área do outro e começa a faltar o respeito. Mas uma coisa eu falo para vocês, um CNPJ não vale um casamento, de jeito nenhum. Então, fiquem atentos à relação de vocês, à família de vocês e aos filhos de vocês. Muitas vezes o empresário trabalha tanto que ele não vê os seus filhos crescerem. Não façam isso, não vale a pena. A tua empresa, ela tem empregados e assim como um dia você foi empregado e você trabalhou e fez as coisas acontecer na empresa, você precisa encontrar pessoas que também façam isso. Paulo, quantos minutos é correto dar de horário de café? Quer responder essa? Quer responder, Renata? Quantos minutos é correto dar de café? Tem diferença da manhã e da tarde? Não, não tem diferença, né? Ai, meu Deus, Aham. quer ver se eu encontro a orelha aqui? Acredito que não tem diferença. Para a gente aqui, para nossa realidade, a gente não é obrigado a dar café, a dar essas pausas. Nem para a sua, E nem para de quase ninguém. A lei não fala nada de horário de café. ai, Quem não. E a fala nossa são as convenção convenções trabalhistas. então, e a nossa também não. Então, por enquanto a gente está tranquilo. Então, gente, é assim, a lei não fala nada de pausa de café. Mas algumas convenções trabalhistas de algumas categorias falam da pausa do café, ok? E você tem que seguir certinho o que está lá na tua convenção. Se na tua convenção fala 10 minutos, dê 10 minutos e documente. Se fala 15, dê 15. Se fala de manhã e de tarde, dê de manhã e de tarde. Se fala só de tarde, só de tarde. Mas a lei não tem nada. A minha convenção trabalhista não fala nada de horário de café. Eu faço uma pausa de café, mas ninguém para de trabalhar. A pessoa levanta, vai lá, toma um café. E não me fiquem dois na cozinha, porque não é para ficar dois na cozinha. A pessoa vai lá tomar café e não bater papo. Então a pessoa pode levantar, ir lá tomar café e volta a sentar depois no teu lugar e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Porque afinal de contas, se a pessoa quiser ir para as lanchonetes e jogar videogame, vai trabalhar no Google. Lá no Google é assim. Lá no Google a pessoa paga o trabalho, vai jogar videogame, vai tocar violão, volta. Mas a nossa empresa não é Google, então não dá. Mas se a pessoa quiser, tudo bem, é só ela estudar e conseguir um emprego no Google, na Microsoft, né? E aí consegue fazer tudo isso. Mas essas pausas é somente o que está na convenção trabalhista mesmo. Fora isso, tem que fazer parte da sua estratégia. Então, geralmente as empresas elas pagam para o café porque é estratégico para acordar as pessoas mesmo, mas não necessariamente, né? Às vezes simplesmente pode deixar o café à disposição, a pessoa sai e volta. Ah, Carmen, mas eu sou obrigada a dar café? Não, também, a menos que seja escrito na sua convenção. Então, o que a gente tem que fazer tem que ser estratégico para nós, empresários.